Está saindo áudio. Não. Colegas vereadores, vereadoras, bom, estive semana passada, vereador Iago, conversando com o secretário da Saúde, com o jurídico, justamente por essas questões aí que o senhor levantou. Né? E realmente procedi essas informações aí que a empresa não estava pagando, né? Mas bem naquela semana seria normalizado o contrato, tá? Então, creio eu que semana passada, final da semana, já estava tudo acertado essa questão. Mas eu faço um chamamento aqui também na linha do vereador Wagner Petrini. Quando teve o prefeito cassado, que inclusive vereador Daniel Santos, o senhor que apoiou ele em outrora, né? Ele me processou pedindo 50 mil de indenização. 50 mil, porque das coisas que eu falava aqui para ele, vereadora Daiane. Né? Então, mostra que tudo aquilo que eu falei era verdade. Porque, além de ele perder, ele tem que pagar todos os honorários para o meu advogado, que era o Alceu Barbosa Velha. Ganhou um presente de final de ano, de Natal, teve que depositar tudo na continha do escritório do prefeito, do advogado Alceu. Então, mostra que tudo que eu falava era verdade. Naquele momento, eu, o vereador Alberto Meneguzzi, a gente era o recordista de pedido de informações. A gente protocolava todos os dias 10, 20 pedidos de informações. Era até cansativo, porque a gente não conseguia dialogar com o executivo. A gente não tinha canal de acesso ao executivo. Ontem, eu recebi a visita do Dornelles, chefe de gabinete do prefeito. Acho que a maioria dos vereadores já receberam ou vão receber a visita. E a primeira coisa que eu disse para o Dornelles, por favor, coloca os teus secretários do Adiló, à disposição dos vereadores, porque nós somos os porta-vozes da comunidade. A comunidade, quando não consegue, pela Locaxias, não consegue, né, falar com o secretário, conversa com os vereadores. Então, eu pedia isso, né, e era uma reclamação muito que a gente tinha na legislatura passada, porque o prefeito Adiló ele acabava sendo, e desculpa, né, e ele sabe disso que eu falei para ele, tendo que ser assessor, estagiário do próprio secretário que não atendia o telefone. E aí o coitado do prefeito Adiló tinha que ir atrás de uma troca de lâmpada, atrás de uma vaga de um hospital, atrás de uma vaga de escola, porque os secretários não atendiam o telefone. Né? E a gente cobrava do chefe de gabinete, o Cristiano, que também os próprios secretários não atendiam o Cristiano. Né? E está balançando com a cabeça porque sabe que é verdade. Então, é uma norma que o Dornelles, chefe de gabinete, colocou nos seus secretários que atendam as demandas dos vereadores. Se vai resolver o problema da boca de lobo, isso não é a finalidade. A finalidade é de dar uma resposta se vai demorar ou não, sim ou não, que é isso que a gente tem que responder para a comunidade. Então, eu também faço esse apelo aos demais vereadores e vereadoras que vamos tentar esgotar todas essas possibilidades com os secretários municipais. Não conseguindo acesso ao secretário, reclamem para o Dornelles. Reclamem para o prefeito. Após isso, vamos encher de pedidos de informações, porque senão a gente acaba retardando aqui a dinâmica do processo legislativo e também, daqui a pouco, o vereador Iago, não conseguindo, né, daqui a pouco já passou, já conseguimos tudo isso, tu perde tempo lá do jurídico te responder as informações, sendo que numa ligação já conseguiu. Concede a parte, vereador. De imediato, vereador. Imediato. Até enaltecendo a visita ontem do, agora é chefe da Casa Civil, e do governo, mudou a denominação, mas a função não. E o que o secretário Dornelles fez é essa sintonia fina que precisa do Executivo com o Legislativo. Assim como falou o vereador Wagner Petrini, é de fundamental importância que nós tenhamos no líder e no vice-líder essa possibilidade da porta aberta, porque quem não teve a oportunidade ainda de ser secretário, e nós que já tivemos, principalmente na educação, não tem noção do que um pedido de informações gera internamente na Secretaria de Educação, porque é uma preocupação constante, porque essa Casa Legislativa aqui tem uma voz muito forte na sociedade. Então, esse pedido de informações, óbvio, né, que a gente vai aprendendo, mas de dizer que a disponibilidade de ter vindo ontem ao Executivo através do seu secretário faz essa porta de abertura e possibilita com que os nossos pedidos de informações não precisam ser feitos e o atendimento das demandas que venham tenha uma celeridade necessária e tão importante para nós enquanto legisladores. Era isso, vereador. Obrigado, vereador. E também, enquanto parlamento, nós estaremos representando todos os colegas vereadores e vereadoras na próxima semana
este vereador, o presidente, o vereador Wagner Petrini. Nós temos uma agenda extensa, principalmente no Ministério da Saúde, com a superintendente do Hospital Pompeia. Aliás, eu quero dar os parabéns de uma cirurgia inédita na América Latina, está sendo realizado aqui no Hospital Pompeia. E também a Izar, a nova diretora do Hospital Geral, onde nós teremos essa agenda, então, no Ministério da Saúde. Agradecer a deputada federal Denise Pessoa, que está fazendo essa agenda. Também teremos algumas agendas junto à bancada gaúcha e alguns outros ministérios relevantes a pedido aqui de Caxias do Sul. E não vou abrir outras agendas que o presidente está promovendo, mas que será pelo bem da informatização aqui do Legislativo para a comunidade. Então, provavelmente, não nessa semana que vem, na outra, traremos notícias positivas em vereador Iago. E, principalmente, nós iremos buscar o credenciamento da UPA Central, que todo mês nós temos que dispensar recursos, porque a UPA não está credenciada. Então, a partir disso, nós estaremos buscando credenciamento e também o credenciamento do setor de hemodiálise nos hospitais aqui na nossa cidade, que hoje tem pessoas que têm que ficar internadas, para concluir, presidente, no hospital tirando o leito de pessoas que precisam, porque não tem hemodiálise suficiente no nosso município. Então, cumpriremos essa agenda oficial representando o Legislativo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael.